Começamos! Boa noite, meus caros amigos. Estamos começando aqui atrasados, mas começamos. Boa noite, Papo de Jacu no seu segundo episódio. Estou aqui com meu amigo Jair Mota. E aí, Rico Marcon? Beleza, boa noite. Boa noite, bom. E o nosso convidado dessa noite, nosso querido amigo Robson Gonzalez. Boa noite, meu querido. Legal, boa noite, obrigado. Jair, Rico, é isso aí. Vamos bater um papo bacana aí, né? Iniciar essa conversa, embora com atraso, né? Desculpem Atraso. nossa falha, problemas técnicos de... O YouTube, ele deu uma mancada com a gente aí, mas isso não faz a gente desistir, né? Vai tentando dar uma suprida aí, colocar em algumas outras redes sociais aí, mas tá tendo alguns probleminha também. Mas vamos que vamos. Vamos que vamos, gente. E vamos falar de Robson. Conta pra gente aí, Robson, quem é você? Fala aí um pouquinho da sua pessoa. Vamos lá. Que é um Robson do Butujuru. Robson do Butujuru, Mas, né? Isso tem história. Então, cresci aqui em Jacupiranga, né, no Butujuru. Há 30 anos atrás, a gente vivia uma situação bem diferente, né, da nossa cidade e da região. Então, a maioria dos adolescentes que tinham que estudar, a gente só tinha duas opções de faculdade na região, né? Era Direito e Pedagogia. Eu fiz magistério aqui em Jacupiranga, né, no Capitão. Cheguei a cursar contabilidade à noite, né? Fazia magistério de manhã e contabilidade à noite. E para estudar, também eu acabei saindo de Jacupiranga porque, dentre outras coisas, além do estudo, eu fui tentar jogar bola. Mas eu era melhor estudante do que jogador, né? Então eu acabei optando pelo estudo e estudei em São Paulo, né? Construí uma carreira. Primeiro eu fiz design de interiores. Quando eu fui para São Paulo, eu trabalhava até aqui no Butujuru com o seu Henrique e a dona Hilda na tapeçaria. E minha família é de tapeceiros, né? Meu avô era um excelente tapeceiro, meu tio. E meu tio tinha uma fábrica em São Paulo. E acabei trabalhando com ele. E nos estudos acabei decidindo fazer decoração, design de interiores, que é muito ligado à decoração, né? E depois fiz arquitetura, porque eu dava aula num curso técnico de design de interiores, né? Decoração antes não era profissão, não estava no Código Brasileiro de Ocupações. E eu ajudei a formatar o curso de design de interiores técnico. E fui um dos primeiros professores no Brasil, né, em São Paulo, a dar aula para o curso técnico de design de interiores. E eu tinha uma licença especial da Secretaria de Educação por notório saber, porque eu não tinha nível superior. Então tinha um mesmo nível técnico, né, porque eu tinha feito magistério, que equivale no nível. E então tinha que ter uma licença especial para poder dar aula no mesmo nível, né? No nível técnico. E isso eu fiz durante 3 ou 4 anos. Até um dia o secretário de Educação me ligou e falou: Robson, esse ano eu não vou renovar sua licença. Para isso você precisa estar no mínimo matriculado numa faculdade. Aí isso foi em dezembro, mais ou menos. Aí corri atrás de uma faculdade e falei: pô, o que eu vou fazer? Né? Então, naturalmente eu fui fazer arquitetura. Só que por ironia do destino, eu iniciei a faculdade para poder dar aula, né? Porque na época eu tinha meu escritório, tinha funcionários, era bem estabelecido comercialmente, já tinha saído em várias revistas de decoração, participei da Casa Cor e tal. E em função da faculdade, porque é um curso pesado de arquitetura, né? São muitos trabalhos, muitas horas aula, é uma faculdade de 5 anos. Então acabei tendo que deixar no primeiro ano de faculdade, tive que deixar de dar aula, porque não tinha mais como compatibilizar o meu trabalho, o meu escritório, mais as aulas do curso, mais a faculdade. Então fui para a faculdade para poder dar aula e acabei deixando de dar aula para continuar a faculdade. Depois fiz pós-graduação em acessibilidade. Então hoje minha empresa é dedicada a projetos de acessibilidade. A gente trabalha com os maiores players do mercado, as maiores construtoras, e a gente atende o Brasil inteiro, tem até alguns projetos internacionais.
Bacana. Mas aí a formação é essa, né? Fiz faculdade lá, depois decidi voltar para Jacupiranga em 2013. E o que foi o start, assim, de você querer voltar, querer, né, assim, até... Eu sei que você tem assim, um sentimento forte por Jacupiranga, como eu tenho também. Hoje eu sou jacupiranguense, defendo você, a gente troca muita ideia sobre isso. Mas eu tenho uma cidade que eu amo, todo mundo sabe. Eu falo sempre de Pacaembu, que foi uma cidade que me acolheu. Quando eu tive meus problemas na minha idade, perdi meus pais e minha mãe, eu fui para Pacaembu e foi a cidade que me acolheu, né? E eu entendo um pouco desse sentimento, queria saber, mas qual foi esse start de você falar, vou para minha terra, ali é meu espaço e eu quero crescer ali um pouco mais sobre o meu trabalho e ser voluntariamente, né? Porque hoje você é um cara, é vereador, além de arquiteto, você é vereador. E como que deu esse start? Falou, a minha volta, por que eu vou voltar? Então, assim, foram vários fatores, né? Não foi a decisão não se deu por uma única situação. Eu estava vivendo em São Paulo um momento de divórcio, tinha umas questões profissionais, e houve o convite do ex-prefeito Macedo para eu vir trabalhar aqui e ser diretor de obras. E mais as coisas que estavam acontecendo na minha história particular lá em São Paulo. E a ligação que eu tinha, que eu tenho aqui na cidade, né? Meus amigos todos estão aqui, né? São as pessoas que eu cresci, que a gente conviveu, que nunca perdeu contato. E acabei aceitando o convite, né? Porque, assim, na minha cabeça foi, cara, tudo no destino tá caminhando para uma situação e eu vou, né? Vou para lá, vou ajudar a cidade, contribuir nessa questão de obras e tal. Só que acabou tendo um outro desenho, né? Acabei, por estar dentro da prefeitura durante um tempo, acabei me envolvendo profundamente com os problemas da cidade, né? Porque assim, o que eu faço me permite conhecer muitas cidades do país, né? Então conheço o Brasil inteiro praticamente. Eu conheço muita cidade pequena que tem uma condição melhor, né? Um cuidado maior. Então assim, eu tenho certeza que a gente consegue fazer melhor. E assim, o start que deu para eu entrar na política foi... minha filha hoje tem 14 anos. E ela tinha uns 8, 9, né? Quando estava aqui em casa, eu falei, vamos passear, vamos fazer alguma coisa e tal. E aí eu não encontrei uma praça, um balançador funcionando, um lugar para piquenique. Não tem uma questão de lazer, né? E hoje ainda a gente é muito pobre nisso. Embora tenha alguns playgrounds, mas a gente tem problemas com o campo municipal, com o campo da Flor da Vila, com a quadra de esportes do Butujuru, né? E essas coisas não se estragaram do dia para a noite. É uma falta de cuidado de anos, né? Não é assim, em janeiro a gente não pegou tudo em ordem, brilhando, e estragou agora em outubro, né? Já estava tudo detonado. E essa... Cara, é um sentimento ruim até você ver um negócio que pode estar melhor, né? Tem que ter um cuidado maior. A gente tem uma questão de cultura, assim, política, que a gente faz um ginásio de esportes e ele fica lá até o telhado cair. A gente tem a Expojac que está lá e está caindo aos pedaços, né? Tá tudo enferrujado, né? Elétrica sem cuidado, as quadras de esportes todas ruins. E essa falta de manutenção e de zelo é uma coisa que a gente precisa mudar, né? E eu tenho muita consciência que a gente não consegue mudar isso do dia para a noite também. Não vai ser em 10 meses, em 1 ano, em 2 anos. A gente tem que construir essa cultura de cuidado e de orgulho também, né? Eu tenho orgulho de ser de Jacupiranga, de estar vereador hoje de Jacupiranga. Me dedico à minha função. Passo horas de madrugada trabalhando, e sábado e domingo, e durante a semana, presente em todas as sessões, discutindo as coisas relevantes para a cidade. E eu quero uma cidade melhor, né? E tô aqui para a gente não medir esforços para melhorar o nosso dia a dia, né? O lugar que a gente vive, o lugar que os meus amigos vivem,
Então, isso faz parte é o que me motiva, né? É o que me move. O que você, assim, nesse start, você veio para cá e, no caso, você veio a trabalho, tudo, e depois você se tornou vereador. Hoje, você dentro já vai fazer um ano, é isso? Como vereador, 10 meses. 10 meses. 10 meses. Tem um ano da eleição. Em 10 meses você dentro, né? Porque depois de fora a gente tem um lado mais crítico, um lado, né? Você dentro, mesmo você entendendo um pouco, eu sei que você estudou para isso, você foi, né, atrás de recurso, né? Depois a gente vai falar um pouquinho disso aí, que eu acho A gente interessante. deu uma atropelada aí. Para quem tá. Não, mas eu acho interessante falar sobre esse projeto que ele fez, que é uma coisa que eu elogio muito ele, de todos que têm um pensamento político deviam ir para esse mesmo, né, esse mesmo caminho. Qual que é a diferença hoje? A dificuldade, você saber, às vezes, das leis que não tem no município, para não atingir, vamos dizer assim, o que a gente estava falando de manutenção, certo? Tem muito problema, as leis mesmo que atrapalham esse lado de fazer a manutenção do município, ou é falta de zelo mesmo? Não, é assim. A gente tem duas situações. Vamos colocar o executivo, que é quem faz a manutenção, quem constrói, quem cuida, e tem a Câmara, que é quem legisla e cuida das leis. A gente tem uma questão administrativa, né? Tem muita coisa para ser resolvida ainda, coisas que foram largadas, né? Tá lá, não se resolve, e fica, e a bomba acaba estourando em algum momento. O Roberto Garcia, como prefeito, ele como pessoa, ele é um cara organizado, um cara preocupado, um cara responsável. Então, os problemas que ele encontra na prefeitura, ele não deixa para depois. Tem coisas que estão sendo resolvidas que tem 10, 12, 15 anos que estão sem resolver, está embaixo do tapete, né? Então, leis. Não, problemas. Por exemplo, acordo com o Ministério Público, né? Os taxas com o Ministério Público, coisas que foram deixadas de fazer, processos judiciais, falta de organização tributária, de cobrança, mesmo de cuidado, de manutenção, dos bens da prefeitura, né? Então, coisas espalhadas. Então, cara, a gente vem passando esse ano organizando. Entendi. Então, o lado administrativo, então, tava meio tipo assim, o lado administrativo que eu falo papel mesmo. Era um pouco meio desorganizado, então isso. Era um pouco muito desorganizado. Para mim não falar, a gente não está aqui para criticar. A gente tem que falar o que vai acontecer para frente, né? O que é para trás, nós já sabemos o que aconteceu. E é bacana você falar isso aí, que né, a parte administrativa, eu empreendo, já tive empresa. Hoje eu sou sócio, mas eu já tive empresas de eu ser sozinho. A gente sabe como que é difícil, você sabe disso, é empresário. Então, a gente sabe que é duro, cara, que, né, é um negócio. E se desorganizar, né, no lado administrativo, você quebra uma empresa. É a mesma coisa numa prefeitura. Então, é legal o pessoal saber também que às vezes eles não sabem que o negócio não anda por causa que a parte administrativa não tinha uma área técnica própria para estar dando segmento, né, naquele segmento que talvez a gente podia estar melhor hoje. Mas não estamos aqui para criticar, a gente quer saber e informar. Isso aqui vai ser um boletim, né, informativo para o pessoal que está nos assistindo aí e quer saber um pouco mais desse tipo de informação. Nós fizemos um trabalho, né, um projeto de Smart Cities. São cidades inteligentes. Então, a gente fez um trabalho, né, com os 4 atores da sociedade, desde representantes da sociedade civil, do legislativo, do executivo, e assim vai. E a gente fez um diagnóstico do município. Então, para a gente ter uma ideia, nós temos 30% dos planos que são obrigatórios. Então, tem 12 planos obrigatórios, por exemplo, plano diretor, plano de mobilidade urbana, plano de carreira, de saúde, todas essas coisas. De 12, nós só temos 3. E o que impacta isso? Por exemplo, com a falta do plano diretor, impacta na perda de recursos. Então, recursos, a gente tem... vou resumir, tá? Simplificar em 2 tipos. Emendas impositivas, que é o deputado que vem, visita a cidade, o deputado parceiro, que ele tem um percentual do orçamento público estadual ou federal, que ele impõe.
fala, estou mandando para Jacupiranga 200 mil, 300 mil, 500 mil ou 1 milhão. É impositivo, né? O governador e o presidente não tem o que fazer porque está na lei que ele pode impor esse orçamento. E aí é aplicado na cidade de acordo com a necessidade, com o pedido do vereador ou do prefeito, ou com até o direcionamento da emenda. E outros recursos, por exemplo, de convênio federal, você precisa cumprir algumas regras. Então tem lá, você tem um plano diretor? Não. Tem, parou aí. Já não tem um projeto. Já. Você tem plano de mobilidade urbana para conseguir um recurso para desenho de ruas, calçadas? Não, tem, parou. Então, tem um trabalho que, assim, o plano é um negócio que ele tem que ser construído. Não é eu, como vereador, chegar lá, fazer uma lei e aprovar e ter um plano. Não, tem que ter um estudo, levantar dados, analisar a cidade, pensar no que a gente quer para o futuro. E esse estudo do Smart Cities que a gente fez, cara, dá a situação atual e a gente tem índices do que precisa ser melhorado. E isso foi um trabalho bem legal, gostoso de fazer e que vai impactar na vida da população. Por quê? Nós votamos agora na Câmara, né? O prefeito apresentou o plano plurianual. E esse plano, ele veio totalmente embasado com os dados que a gente levantou nesse processo. Então, um item não estava. Que eu senti falta quando analisei o plano plurianual, que era a ciclovia. Né? Que alguns... A gente não vai consertar tudo, tá? Então, tem lá nas rodas da cidade, tem vários pontos negativos e várias coisas boas, várias coisas médias, e dos pontos negativos, ou de coisas que faltam, a gente precisa definir o que a gente quer melhorar. Né? E dessas coisas eu senti falta da ciclofaixa ou da ciclovia, né? Que a gente foi discutido nesse levantamento e não estava no plano plurianual. E aí eu fiz uma emenda ao plano, colocando um recurso para iniciar a cultura da ciclovia, né? A gente e aqui tem muito, então a gente precisa fomentar isso, né? A gente tem que pensar no futuro, cumprir a agenda 2030 do clima. A gente no mundo está deixando de andar de carro, tem muita gente vendendo carro e andando em transporte público ou de bike. E a gente tem uma cidade propícia para bicicleta, embora tenha umas ladeiras e tal. Muitas, né? Mas, cara, as pessoas gostam de se locomover. Mas a gente não tem uma ciclovia com segurança, só a que liga Jacupiranga ao Butujuru. A gente não tem estacionamento de bike. Então, se eu moro no Butujuru, e trabalho em Cajati, e aí eu quero ir de bike até a rodoviária e deixar minha bicicleta lá, não tem onde deixar a bicicleta. Não tem onde deixar a bicicleta na praça, né? Amarradinha lá, com cadeado e tal. E isso a gente precisa incluir no planejamento, que é uma maneira de fomentar, trazer segurança, né? Saúde, inclusive. Ô Robson, a gente vê que você é uma pessoa bem preparada, politicamente. Durante a sua campanha, inclusive a gente esteve muito próximo, ouvia-se falar muito desse preparo, né? Tipo, o Robson, ele vem sabendo o cargo de um vereador, o que é ser um vereador, né? E a gente ouvindo você falar da forma que você se expressa, né? Utilizando os termos técnicos, você tem propriedade para falar sobre os assuntos, né? Isso você buscou agora, quando você veio a ser vereador, ou você já se preparou antes para isso? Porque eu estou perguntando isso porque você tem muita propriedade naquilo que você fala relacionado às questões de política pública, né? Então... É assim, quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, né? Eu tinha uma noção da importância da política, da importância do vereador, né? Porque a gente foca muito no prefeito, né? Quem tem a chave da cidade, é quem define as coisas, é o executivo, e valoriza pouco o trabalho do vereador. Embora, assim, não é nem valoriza pouco, a gente não tem noção da importância que tem.
É mais importante do que parece. É o que nós tá vendo hoje, o Senado do Brasil. Porque... Todo mundo vota em senador sem saber quem que é, né? Hoje nós tá pagando um preço alto aí. E dentro da Câmara a gente tem um poder de decidir coisas, né? E de controlar gastos da prefeitura, de fiscalizar, de cobrar. E isso pode fazer diferença na vida das pessoas, né? Aí, quando eu acabei me enfronhando mais na política, porque não foi hoje, né? Eu fui candidato a vice-prefeito junto com o Roberto Garcia, o prefeito atual. Que ano foi? 2016. 2016. E até depois que eu trabalhei um pouco com o Macedo lá, tal, aí eu comecei, que eu falei, né, me aprofundei um pouco mais, comecei a me envolver, cobrava bastante o ex-prefeito, e acabei me envolvendo politicamente com essa história. Aí em 2016 eu fui candidato a vice com o Roberto. E eu não estava tão preparado quanto eu estou hoje, né? Foi uma consequência política, mas hoje eu estou muito mais preparado, né? Porque além da gente ter feito uma campanha legal, com pouco recurso, e ali a gente começou a estudar a cidade, descobrir os problemas, mas pensar nas soluções. Que não adianta só apontar o que está ruim, o que está esburacado, isso aí a gente vê, né? O meu carro cai no mesmo buraco que o carro de todo mundo cai. Mas assim, como a gente soluciona? Como a gente propõe, né? E essa questão legislativa e de organização e de planos, como o plano diretor, isso vai fazer diferença num futuro para a cidade. Porque a gente vai conseguir trazer mais recursos, ter mais convênios, né? Embora eu acho que nunca na cidade, na verdade, nos primeiros 6 meses, a gente conseguiu levantar quase 8 milhões de reais em recursos. Hoje já deve estar na casa dos 11 milhões em emenda parlamentar, em convênio. Mas isso já vem destinado é específico para... já está destinado, né? Acontecendo, né? Sim, as emendas são assim, né? Por exemplo, eu, o Cláudio e o Cristiano, nós conseguimos uma emenda com o deputado Paulo Correia Júnior, de R$1 milhão. Essa emenda nós pedimos para fazer a canalização do córrego Lava Pés. Só que ali vai mais de 2 milhões, né? Em função da extensão, são quase 500 metros de córrego para canalizar. E na situação mais difícil, né? Porque tem um desnível muito alto de uma margem para outra ali. E então são mais de 2 milhões para fazer essa canalização. E aí, conversando com o prefeito, porque a gente tem uma relação muito sadia e a gente discute a cidade mesmo, né? O que fazer, como fazer. Então tem essa discussão. E aí, a gente conversando com o deputado e com o Cláudio e o Cristiano, a gente resolveu colocar essa emenda para asfalto. Porque o pessoal daquele bairro sofre muito com a poeira, né? Então, juntou. O Emiliano trouxe uma emenda de 1 milhão, do André do Prado André também. Trouxe, né? Então, juntou a nossa 1 milhão, mais a do Emiliano. E acho que o Alex Madureira, se não me engano, né? mandou mais 500 mil reais. Então, com 2 milhões e meio... Esse Alex Madureira tem algum... Quem que é o... É deputado estadual. Não, mas quem que é o vereador que... Não, o Roberto que mandou conseguiu. Mesmo, sim. Entendi, Roberto. Então, esse recurso, que vai ser em torno de 2 milhões e 700 mil, a gente decidiu aplicar inteiro no bairro Novo Butujuru ali. Né? Então, para asfaltar as duas Pacaraí e mais a outra metade do bairro que falta asfalto. Porque isso vai trazer, num primeiro momento, mais qualidade de vida para quem mora lá. E o córrego, o ano que vem, o próximo ano, a gente vai voltar a correr atrás, porque é uma questão que precisa ser resolvida. Né? Tirar aquele mato que está ali em volta da margem, dentro do rio. Então isso a gente precisa resolver, mas a gente decidiu mudar a emenda para poder ter esse asfalto com abrangência maior, né? Só de asfaltar os dois lados da Pacaraí ali já vai melhorar a saúde de muita gente. E não eu acredito que ali tem o que seria o que uns 500 metros de asfalto? Não, é 1 quilômetro de cada lado. 1 quilômetro de cada lado ali?
Caramba, Então é bastante. grande, é bastante. grande. Mas as outras ruas do lado da mercearia do Jacó, ali, a oficina do Regis, aquele Aham. pedaço lá vai Fazendo propaganda, ser hein? asfaltado. Não, é como referência, né? É engraçado como no interior a Mas o gente tem. churrasco do Jacó, show de É engraçado como no interior a gente tem como referência. A gente faz Os pontos propaganda. comercial, né? Ponto comercial a gente usa como referência e faz propaganda, né? E ali também, assim, por que foi decidido fazer o asfalto nessa área? Porque ali já tem a coleta de água pluvial instalada. Então, se faz do outro lado, é fazer e quebrar para fazer encanamento. Então, lá como já tem infraestrutura, já sim. é um recurso que não vai precisar quebrar depois, né? Entendi. Bacana. Robson, outra pergunta referente aí à questão de estar vereador, né? Porque é estar vereador, estar vereador. Você não vai ser vereador pro resto da vida, né? A gente tá vivendo ainda, né? Uma situação bem diferente de tudo que a gente já viveu, né? Que é essa pandemia. E assumir um cargo público, um cargo político público, em meio a tudo isso, como que foi isso? Porque você pega logo de cara questões de saúde, segurança, enfim. Foi um desafio bem grande isso, não foi? Foi sim. E, assim, algumas coisas, até que são promessas de campanha, por exemplo, fazer reuniões nos bairros. Não podia fazer. Né? Como eu vou aglomerar lá 5, 10, 20 pessoas? Não tem como, né? Tem que ter responsabilidade nessa situação. Embora não deixamos de visitar os bairros, conversar com as pessoas e entender, tentar resolver os problemas mais pontuais, né? Mas a gente teve algumas lutas que apareceram com a pandemia. Por exemplo, a gente tinha poucos leitos para Covid no Vale do Ribeira, né? Então, teve um momento que tinham 10 leitos e a gente conseguiu subir para 30. Então, foi formada uma frente parlamentar de defesa da saúde no Vale do Ribeira, com representantes de quase todas as cidades do Vale. Alguns deputados nos apoiaram lá, intervindo com o governo do estado e com o governo federal, né? Posso citar o Ricardo Melão e o Vinícius Poit, o Poit federal e o Melão estadual. O Melão falou na Assembleia Legislativa, cobrou ações para aumento dos leitos de UTI aqui no Vale do Ribeira, assim como outros deputados de outros vereadores da região. Então, o Robson conseguiu 5 leitos, 10 leitos, 1 leito, né? A gente formou um grupo para lutar pela saúde da região, né? Então, toda pedrinha lá colocada, isso fez trazer um resultado, né? Então, a gente conseguiu em algum momento, sempre a gente teve no ápice da pandemia, 100% de ocupação dos leitos, né? Tanto que teve um dia que abriram 10 leitos, então estava lá 100%, e tinham 10 leitos, trouxe mais 10, ficou 50%? Não. Uma hora depois, 100% dos leitos ocupados. Então, a gente viveu um drama de saúde, e todo mundo perdeu amigos aqui, né? Gente que conhecia, que gostava, familiares. Então, a gente tem acho que 57 mortes em Jacupiranga, né? Acho que foi o menor, né? Não, ó. Nós só deve perder pra cima, como é que chama ali? Que a cidadinha pra cima de Alto Eldorado Ribeira, ali. né? Eu acho que nós só perde pra ali, acho que foi muito pouco. Mas o Vale do Ribeira tinha um índice de mortalidade maior que o índice nacional no meio geral, da pandemia. no geral. Por população. Por população. Teve uma época que tava feio. Então, assim, a gente teve que fizemos leis para colocar o professor em prioridade de vacinação, e todo mundo quer se vacinar, todos os grupos, e é complicado, porque tem que seguir o Plano Nacional de Vacinação, né? No momento que a vacina era mais rara do que hoje, né? Hoje, acho que a maioria de nós já estamos vacinados com a segunda dose. Jacupiranga também é avançada, né? Isso que eu ia falar, né? Porque... eu acho que eu me vacinei perto dos meus amigos que são da minha idade, eu era o primeiro, eu sempre jogava no grupo, eu sempre era o primeiro. Os caras, mas já tomou a segunda dose? Eu falei, respeita, então, que é Jacupiranga. Tem muita crítica na rede social das pessoas, mas, cara, enquanto a gente tava vacinando aqui
21 anos, a ilha estava vacinando 39. Então a gente tem muito mérito no trabalho. Até registro, a gente estava na frente de registro. Por idade. Sim. Então foi feito um trabalho legal. Essa Frente Parlamentar em Defesa da Saúde é uma situação importante também, não só pela questão da defesa da saúde, mas também pela troca de informações e de ideias com os outros vereadores da região. Né? Porque a gente precisa ter muito claro que, assim, Jacupiranga não é uma cidade isolada, não é, uma cidade grande, nós somos uma cidade pequena, com outras cidades pequenas em volta, e isso responde uma pergunta, né? Por que não traz uma faculdade para Jacupiranga? Por que não vai vir? Porque o Brasil é dividido em regiões administrativas, né? São as regionais, né? Então você pega a região de Ouro Preto lá, Mariana, todas aquelas cidades, o polo educacional é Ouro Preto. Ouro Preto. Aí outra cidade é o polo de saúde. E é o que acontece aqui. Polo industrial, polo de saúde. Registro, polo de Cajati, saúde Pariquera. Polo industrial Cajati, polo de saúde Pariquera, educação registro. E hoje, como eu comentei anteriormente, quando eu era adolescente, estava em idade de faculdade, eu tinha duas opções, ou direito ou pedagogia. Hoje, a gente tem faculdade grátis. Né? Eu postei no Facebook essa semana de 2 cursos gratuitos. Engenharia de pesca e agronomia. Engenharia agrônoma. Que é gratuito em registro. Da Unesp. A gente teve... amanhã, inclusive, a gente vai estar lançando aí, né, um episódio com o Kleber Lemos. E a gente conhece, né? Meu presidente. Meu presidente. Ele foi um papo bem bacana e a gente falou muito sobre educação. E essa questão, né, da dificuldade de 30 anos atrás de se ter um estudo de qualidade, uma formação, hoje isso é bem diferente aqui na nossa região, né? Então hoje nós temos faculdades tanto presenciais como à distância, cursos técnicos, temos Senai, Senac, Sesc, o Sistema S que veio Sistema S, temos a ETEC, que inclusive, que é o Kleber diretor administrativo, Paula Souza, teremos FATEC. Então hoje nós temos uma diversidade de né, temos escolha para estudar, para se formar, para ter uma qualificação. Então fiquem ligados aí que amanhã tem Kleber Lemos. Kleber Lemos. É show. Não, tem outro nome que ele ficou bravo. Como que é? Moraes. Se ele fosse, não ia dar briga lá. Kleber é uma comédia. Bacana. Falamos bastante... Não, deixa eu só complementar negócio da educação. Você tinha perguntado sobre a minha formação para a política. E a gente entrou no assunto de universidade. As opções existem e estão aí, né? Só que tem que procurar. Então, você tem vontade de fazer faculdade? Entra na internet, tem Google, todo mundo tem celular hoje. Procura o curso, se matricula e vai, né? No meu caso... Hoje é mais uma questão de interesse do que de opção, né? E aí, assim, eu tinha falado do plano plurianual. Uma outra emenda que eu fiz foi para o passe escolar para os estudantes de universidade. Né? Então tinha lá no orçamento R$2.000 por ano e eu aumentei na emenda para, eu não lembro se foram 50 ou 55 mil reais para o ano, mas já atende a demanda de 40 alunos aproximadamente que vão ter passe escolar para fazer a faculdade. E aí tem a faculdade gratuita, então inscrevam-se, passem no vestibular e vai estudar. Porque o estudo muda a vida da gente. Eram 2.000 por mês? Não, por ano. Por ano? Por ano, é o que estava no orçamento. No orçamento, e foi para 55. Porque 2.000, cara, deve se gastar por mês 6.000. Né? 2 não pagava um mês. Então, são ajustes no orçamento que a gente precisa fazer, mas por isso precisa entender como funciona para poder trazer benefícios para as pessoas. Tá, e como que você, não sei se você pode me informar, o aluno que hoje está lá cursando a faculdade em registro e ele precisa desse passe,
né? Ele é que mora aqui em Jacupiranga, ele vai até a prefeitura e... Mas hoje não tem passe. Mas aí precisa fazer um cadastro. Sim. E tem uma discussão também sobre a questão de benefício, porque tem uma lei federal que proíbe, que isso está sendo uma discussão lá, né? Embora o meu entendimento seja que para fornecer passe escolar não tem nada a ver com a lei. Mas essa lei restringe, em função da pandemia, aumento de benefício, criação de benefício, aumento de salários e tal, mas é para funcionário público. E isso que está sendo ajustado lá. E tem também a questão das aulas que a maioria não é presencial, que ainda está à distância. Então, né? É uma questão conturbada nesse ano de pandemia e desse ensino sem ser presencial. E falando da minha formação para a política, quando eu decidi me candidatar, né, que eu estava lá entre ser candidato a vice-prefeito ou vereador, e acabei entrando procurei na internet formação política e apareceu uma escola de política que chama Renova BR. Inclusive hoje está fazendo aniversário de 4 anos de fundação da escola de política Renova BR. E entrei no site, me inscrevi gratuitamente. Passei por uma bateria de seleção, né, de perguntas, de conhecimentos gerais, conhecimento político, posição política, vídeo, entrevista, um monte de coisa para selecionar. Na minha turma foram 31.500 inscritos e escolheram 1.400 pessoas do Brasil inteiro. Do Vale do Ribeira, só eu. Só você tinha inscrito? Provavelmente. Né? Provavelmente só eu me inscrevi, mas é um negócio que estava aberto na internet para todo mundo. Né? E se a gente vê Jacupiranga, teve 100 candidatos a vereador. Outra cidade, 100, 120, 80. E cara só que procura formação. Isso precisa mudar. Mudar um pouco. Né? A informação está aí, tem muita coisa gratuita e faz diferença. O conhecimento faz diferença. E tanto faz que, assim, eu falei das emendas ao plano plurianual. É a primeira vez na história da Câmara de Jacupiranga que alguém faz emenda ao plano plurianual. Não. Normalmente as emendas são na LOA, na Lei Orçamentária Anual. Seria o plano pluri? O plano plurianual, assim, a gente tem 2 importantes leis orçamentárias que regem o investimento do município. Né? Na teoria funciona assim. O prefeito é a pessoa que faz, é o executivo. Né? Mas o que ele executa? Ele executa o que a Câmara aprova. Então, no início de todo o mandato, tanto do presidente, do governador, do prefeito, ele precisa apresentar um plano no primeiro ano, que é o plano plurianual. É um plano para 4 anos do orçamento público. Né? Então, qual é a projeção de receita em 2022? Como a gente vai gastar essa receita? Né? E foi criado 48 programas de investimento. E custeio, né? Então por exemplo, a gente tem garantido no orçamento investimento no esporte. Tem R$200 mil ou R$220 mil para investimento no ano de 2022, 2023, 2024, 200 mil por ano para investir em esporte. Né? E isso está garantido no plano plurianual. E aí a emenda, né? Eu fiz 2 emendas que eu considero as mais importantes e que impactam a vida das pessoas, né? A do passe escolar é uma delas, né? Então são 3. Tem a do passe escolar, mas tem a da creche Acaso, que estava com o recurso congelado, o repasse da prefeitura em R$265 mil, acho que os últimos 2 anos foram assim, e a previsão no orçamento era para os próximos 4 anos ser o mesmo valor. E a gente vive um momento de inflação, de comida, gasto com funcionário, tudo tá muito mais caro. Então consegui ajustar o valor e isso em 2025 vai subir para mais de R$300 mil. Isso aumenta um pouquinho e repõe as perdas durante esses anos. A casa tem recurso, então, do município? Tem. Mas ela não é ela é... A administração dela... É dela, ela é uma parceria. É filantrópica, né?
uma E aí parceria com é o um município. grupo. Mas sai quanto mais ou menos por criança isso aí? Só para o pessoal ter uma ideia. Então, lá a casa atende hoje 60 crianças. Aham. Né? Então, a gente precisa fortalecer essas instituições que apoiam a administração pública, apoiam o município e prestam serviço para a sociedade. Então, a casa é uma delas, que hoje atende 60 crianças, e a PAI é outra. Então, a PAI tem um recurso no convênio com a prefeitura de 115 mil. Então, Anual. Anual. Aham. Mas a PAI tem outros repasses, né? Todas essas instituições Não, têm outras fontes de recurso, mas com a prefeitura de Jacupiranga, a PAI recebe 115 mil por ano. Então, eu aumentei o orçamento da PAI para 155 mil, né? 40 mil a mais. E eu conversei com o seu Walter, com o Cleiton, o diretor da PAI, para usar esse recurso para a contratação de um neuropediatra. Né? Jacupiranga, na verdade, o Vale do Ribeira, Não em dispõe geral, desse profissional. não dispõe desse profissional via SUS. A PAI de Cajati tem, mas é uma contratação própria. Própria, né? E a prefeitura de Cajati é uma prefeitura mais rica, tem mais dinheiro, né? Então consegue Custear, né? custear, repassar para a PAI um valor maior. Mas, por intermédio da emenda ao PPA, eu garanti mais 40 mil por ano para a PAI para a contratação do neuropediatra. Porque tem muitas crianças com deficiência, ou com TDAH, ou com o transtorno do espectro autista, e que precisam ser laudadas, né? Mas não só laudadas. Não basta ter só o documento e falar, tem um filho com Acompanhadas, autismo. né? Tem que ter um acompanhamento, tem que ter, né, suporte. E a gente não tem. O SUS fornece uma consulta de neuropediatra para o Vale do Ribeira num ano. Então, é uma criança do Vale do Ribeira no ano que tem atendimento com neuropediatra. Então, para mim é uma importante conquista, né? E para as famílias... Enorme conquista. Para as famílias que têm crianças com autismo ou com outras deficiências neurológicas que precisam ser laudadas e acompanhadas. Isso interfere no ensino, interfere na qualidade de vida dessa criança com a família, na escola. E assim, então, entenda o poder que o vereador tem de ajudar com as coisas, de mudar. Né? Mas foi a primeira vez que uma emenda ao plano plurianual é feita em Jacupiranga. E, no caso, isso foi lei que você mexeu? Porque os planos orçamentários são leis. São leis. Que elas são formatadas e têm que ser votadas. E aí as emendas são possíveis. Né? Agora a gente vai votar e estudar a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Que aí pega o plano plurianual, são os 4 anos. A LOA vai ser o ano de 2022. Aí eu tenho que conferir lá, tá o recurso da PAI, tá o recurso da CASO, porque também o executivo pode mudar o orçamento. Porque o orçamento ele é um organismo vivo, né? Aumenta a arrecadação, sobra dinheiro. Cai a arrecadação, diminui o dinheiro. Então você precisa ajustar o orçamento. E aí a gente vai fazer essa nova análise que deve estar... O prazo para entrar na Câmara era 30 de setembro. Né? Então, na próxima sessão, a gente já deve receber essa lei. Não, bacana demais. Vamos dar uma paradinha aqui para mim falar dos meus patrocinadores, né? Que aí ajuda a gente aí. Vamos falar do nosso parceiro Rafusburg. Rafusburg mandou, você viu? Isso daí foi o atraso, né? A gente atrasou aí o início do bate-papo e o Robson quero tava com fome, né, Robson? A Juliana já deve ter feito o jantar. O Rafael e o Bruno lá, pela parceria. Ó, né, tem um bacon aqui, um de la creme. Rapaz, esse aí tá com uma cara de bom, hein? O Rick tá ali na... Nossa, e o nervoso, velho. O nervoso é do Jair. Eu amo esse lanche aqui, velho. Eu só como ele, cara. Que isso? Olha isso aqui, Rick. Olha lá, o Rick já tá de olho. Esse aí eu não conheço. Esse eu não conheço também. Também não Olha. conheço não. Olha. É com cheddar, né? Olha, rapaziada, ó. Que nojo. Rafusburger. Ó. Obrigado, Rafos, pela parceria aí, né? Quem quiser pedir aí o Rafusburger,
Tem pelo aplicativo e temos também pelo WhatsApp. O aplicativo, ele é a gente até pediu hoje pelo aplicativo. É um modo bem mais fácil, Super bem rápido, mais né? rápido, super ágil, tá? Se quem não conhece é app, deixa eu dar uma olhada aqui para mim não errar aqui. .menudino.com/Rafusburgues, tá? Vamos baixar aí o app aí, ele é tipo de um site bem facinho de mexer, rapidinho você escolhe. Tem um modo combo, um modo, né? Existe também tem uma sobremesa também que eles vendem também, bem bacana, tem uns cookies lá, umas coisinhas. Só dá um toque no Rafael lá e no Bruno. E não podemos esquecer que agora, vocês de registro, hoje tem Rafusburg em registro, por enquanto só em delivery. Aproximadamente aí mais um mês e meio, acredito que já estejam inaugurando, junto com a parceria com o Chopp do Ronaldo lá, Legal. O Sbrook. Logo aí em registro aí, tô fazendo nome propaganda, difícil, mas né? nem mandou o Chopp, mas tô fazendo depois você propaganda. bebe e fica fácil. Fica fácil. Sbrook, né? Então, se vocês quiserem pedir também, eu vou passar o WhatsApp do registro, que é delivery. Lá no registro é só pedir no 13 99678 8559. Tá na tela? 99678 8559. Se vocês tiverem dúvida aí, é só vocês dar uma olhada aí na tela. Aqui, né? Aqui na tela aí, que tá aí. Obrigado pela parceria, obrigado Josino, Rafael e Bruno aí. Cara, é bom de Uma delícia. de merchan, Daqui a pouco né? nós vamos demorar, velho. Ganhei a noite, quem ia comer o quê? Viu? Janta da mulher hoje foi pro saco. Menino é bom de merchan, né? Né? Tem futuro. Tem futuro, né? Tem futuro. O assunto agora até desanda, né? Hã? Agora o assunto voa, vai filho, até meia-noite falou agora. comida e bebida, Falou em comida. Falando em bebida, vamos falar do nosso outro parceiro. Tô que, falando. Né? Vou deixar o Rico falar um pouquinho, né? Porque o Rico também. Não. Você é bom do merchan. Fala aí da nossa. Da Adega, né? Da Adega do nosso amigo Murilo. Adega. Murilo, obrigado aí pela parceria. Não, tá aqui. Vou passar algumas informações aqui. Deixa eu olhar no Zap aqui, bicho. Que você sabe, né? Ao vivo é assim, né, cara? Tudo meio endoidado o negócio. Murilo tá com a Bierjac hoje. Logo vai ter umas campanhas diferentes. Ele tá com um novo endereço. Para quem é de Jacupiranga e já acompanha a adega aí do Murilo, a Bierjac, ele tá com o endereço na antiga igreja Bola de Neve, né? Como que é? Bola de Neve? Bola de Neve. Church, não sei o que, Church. Church, Bola de Neve. No antiga, que fica na praça da cidade, né? Bem no começo ali da praça da cidade. Quem vai passar vai dar de esquina ali. O endereço é Rua Hilderbrando de Macedo. É isso mesmo? Hilderbrando de Macedo, 189, centro de Jacupiranga. Fica quase em frente à Praça Matriz ali. É facinho. Quem quiser pedir pelo telefone também, né? As entregas pelo WhatsApp. É só olhar no canto aí também, tá o telefone, Henrique. Tá? É só pegar e pedir aí, dar uma olhadinha aí, falar com o Murilo e com o pessoal lá que trabalha com ele. Tudo gente boa, viu? Entrega rápida, motoboy rapidinho tá no bibi na frente da sua casa. Cerveja trincando de gelada. Obrigado, Mu, pela parceria aí, tamo junto. E vamos voltar no assunto aqui, senão o Robson fica bravo também, que tá atrasado pra caramba aqui. Atrasou demais. Não. Valeu. Deixa eu aproveitar, eu tô aprendendo a mexer ainda, né? Porque é a nossa primeira experiência no Papo de Jacu, e ninguém sabe o que tem aqui dentro, é igual a caneca do Jô, né? A minha é água. Isso aqui é o chá da Marília Mendonça. E aí, eu achei aqui no Facebook, tem uns comentários, né? Então, primeiro, boa noite para todo mundo que tá comentando aí. Boa noite, vamos dar uma olhada aí. E aí tem uma pergunta do João Vitor Severo. Ele fala, boa noite, rapaziada, da hora demais o trampo de vocês. Tem uma pergunta. Robson, vocês têm algum projeto para apoio aos artistas da cidade? Ou algo projetado para a cultura musical? Então, João, eu estava falando do plano plurianual, né? Então, no orçamento anual, agora tem dinheiro para a cultura, né? Então, tem uma linha dedicada à cultura.
e o executivo vai detalhar como vai ser feito o investimento, mas com certeza a gente vai ter Isso para 2022. a partir de 2022, porque Certo. Esse ano, né, que é o primeiro ano dos prefeitos do Brasil, eles trabalham com o orçamento da gestão anterior, né? Assim como o próximo prefeito vai trabalhar com o orçamento de 2025 definido nessa gestão. Essa gestão. Prefeitura ou prefeitura? É Câmara Municipal que decide no final isso aí? Não, então, o prefeito manda o orçamento e ele é analisado e aprovado pela prefeitura. Pela Câmara. Pela Câmara. Bacana, bacana. E claro, como eu falei, o orçamento ele é variável, né? É meio vivo em função das arrecadações e dos gastos, mas a gente trabalha de acordo com o que estava especificado no orçamento anterior. Vou pegar o gancho desse negócio de pergunta que você falou. Eu vou fazer uma pergunta para você que eu acho que o Vale do Ribeira em si, em todas as cidades, deve ter curiosidade. Há uns 2 anos atrás, o governador do estado lançou o Vale do Futuro. Sim. Né? É uma esperança que tem aí de investimentos enormes, né? Vamos dizer, de números que com certeza o Vale do Ribeira não é acostumado nem a escutar, né? Com emenda parlamentar. Acredito que em 2 milhões direto e indireto até maior, né? O valor. E demorou um pouco, acho que alguns meses, até gostei, viu? Vou parabenizar o prefeito, todos os vereadores que eu vi que apareceu nesse evento. Isso era muito importante para a cidade. Sim. E acho que foi a maior banca que tinha de prefeitura, com certeza. Eu não tenho dúvida que foi Jacupiranga. Que foi todos os vereadores. Não chegaram aí todos, não, mas a maioria, né? A maioria foi. E o prefeito, o vice-prefeito, o vice. Sim. E isso é importante para a nossa cidade. Eu achei muito interessante, gostei. Eu vou dar um joinha aí também para o prefeito e para o pessoal que compareceu. E vou fazer a pergunta. Foi lançado, acho que o vice-governador, isso? O vice-governador ele veio representando o Dória, porque até na época ele estava se recuperando da segunda infecção do Covid. Do Covid, entendi. Mas eu lembro que foi ele, que foi um lançamento, acho que posso estar errado aí de número, mas 680 milhões. Esse dinheiro que foi lançado nesse sistema, hoje, qual o tipo de obra que já está em andamento que esse dinheiro? Que muitos perguntam, esse pessoal aí joga, às vezes não sabe, porque o pessoal não vive o dia a dia que vocês parlamentares vivem, entendeu? Falta essa... É isso que eu estou falando, por link. Isso que eu quero ter esse lado de poder estar, às vezes, informando e passando um boletim, né? Digamos que um boletim. Explica para nós algumas obras que já está acontecendo, que faz parte desse plano Vale do Futuro para nós. Tem várias coisas acontecendo em todas as cidades do Vale, né? Algumas distantes da gente, como Barra do Turvo, Piaí, Iporanga. Barra do Turvo tem uma ponte lá que era importante, foi construída, Juquiá a mesma coisa e tal. Mas pra gente, as coisas que fazem diferença no nosso dia a dia, por exemplo, o asfalto de Eldorado a Jacupiranga, né? A SP-193 vai até a Piaí e Iporanga. São 40 quilômetros de rodovia ali sendo recapeada, Iporanga. Já foi, né? Ainda não chegou aqui, falta mas Eldorado a Iporanga já foi concluído. Já está... Acho que falta metade do trecho, mais ou menos, entre Jacupiranga e Eldorado. São alguns quilômetros. O recapeamento da estrada entre Pariquera e Cananéia. Também já foi praticamente concluído. Já está quase concluído. Tem umas questões de sinalização lá ainda. Eu anotei aqui. Esse trecho Jacupiranga-Pariquera aqui aqui por dentro aqui também está dentro desse planejamento? Jacupiranga. Também porque na verdade ela é uma rodovia só, né? Ela começa acho que em Cananéia ou... mas aí a SP-193 é a estrada do Canha. Não é a de Pariquera. Não, eu digo... essa de Pariquera, ela é outra rodovia. É outra rodovia. Mas olha lá, tem algumas ações que até foram anunciadas nessa visita do vice-governador Rodrigo Garcia. Tem o programa Prospera Jovem, que é um programa que já tinha, mas dobrou o número de acessos às pessoas, os jovens do Vale do Ribeira. Tem a retomada da obra de ampliação do Hospital Regional, que impacta no serviço que é prestado para a gente.
que foi anunciado lá, o Polo de Empregabilidade Inclusiva em Registro. E inclusive já está recebendo inscrições. Então, o objetivo é desenvolver profissionalmente a inclusão e a permanência das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, é um polo de encaminhamento profissional para as pessoas com deficiências do Vale do Ribeira. E isso acontece em registro porque é um polo, né? Como eu falei, tem uma região administrativa. Funciona como se fosse uma capital, né? É como se fosse uma capital. Inclusive a gente fala que registro é a capital do Vale, né? Por ser um pouquinho mais desenvolvida, enfim. Isso é verdade. E Jacupiranga poderia ter sido a capital do Vale. Né? Não vamos entrar nesse mérito. Geograficamente, mas geograficamente, ela não só geograficamente, em 1970, a gente tinha 70 mil habitantes. Era a maior cidade do Vale. Pariquera pertencia a Jacupiranga, Cajati. Aqui é comarca ainda. Então, tem umas histórias. Perdemos a oportunidade. Aí, né? Jacupiranga chegou a ter 70 mil habitantes. Sim. Era tudo. E Jacupiranga tinha, eu acho que em 1980, 95% dos imóveis tinham coleta de esgoto. E hoje deve ser em torno de 65%, 70%. Então também tem um crescimento desordenado. Mas isso tem tudo a ver com política, né? A gente fala, política não me interessa. Cara, política. Eu entrei na política porque eu tenho consciência de que é a única maneira de transformar vidas. Né? A gente vive numa cidade pequena, uma cidade que é carente. Como a gente transforma a vida das pessoas? Como gera emprego? Vai ser através da política, dando condições. Né? A gente tem um parque industrial que precisa ser reorganizado. A gente precisa criar atrativos para que venham outras empresas. Precisa também trazer alegria para as pessoas, áreas de lazer. Então a gente precisa se sentir bem na cidade, até para estar mais motivado a fazer coisas novas, né? Mas uma coisa que a gente precisa também entender é que o mundo vem mudando, né? Como era, sei lá, há 2 gerações atrás, eu quero arrumar um emprego numa fábrica, e você arruma um emprego com 18, se aposenta com 50, e na mesma fábrica, não é mais assim, né? A previsão é que as próximas gerações tenham 3, 4, 5 empregos, 5 formações diferentes durante a vida, né? E assim, eu fui professor, arquiteto, agora político, e vamos saber o que nos reserva nos próximos anos ainda. E cara importante, né? Então, então, mas a gente contar precisa... minhas profissões são sofridas. Só sofrida. Não, mas também tá bom. Fui tapeceiro. Mas tá bom. Então, só que a gente precisa se preparar, porque está mudando. Não tem mais a questão da fábrica. As fábricas estão se informatizando. Muita coisa vem de outros países, então só monta, né? O Brasil, as fábricas são montadoras, elas juntam peças. São automatizadas. Hoje, o trabalho de 30, hoje uma máquina faz. Os bancos, veja, tudo é atendimento eletrônico, o banco está no celular. A situação de emprego muda, né? E a gente precisa estar antenado o que está acontecendo, para onde eu vou. Tem profissões que vão deixar de existir, né? Então a gente precisa estar antenado nisso, mas o município precisa se estruturar e dar condições para que as empresas venham, né? E algumas coisas, plano diretor, né? Você vai investir R$1 bilhão num município que não tem RG? O plano diretor é a identidade do município. Então, não tem planejamento, não tem. O que vai acontecer com a cidade daqui a 10 anos? Eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. Não foi pensado ainda. Aqui antes da gente dar início, a gente estava batendo um papo e eu falei sobre aquela expressão gestão de manutenção e gestão de desenvolvimento. Existe essa cultura nas cidades pequenas da gestão de manutenção, que é tapar buraco, que é capinar uma calçada, que é dar uma manutenção na escola, no hospital, e deixa de existir a gestão de desenvolvimento, que é trazer novos recursos, né, para o município, que é criar um espaço para uma escola técnica, que é criar espaço para uma empresa, né? Você mesmo citou aí sobre
área industrial ali, né, que precisa ser reorganizada. Então tem muito disso, né, essa cultura, né, de gestão de manutenção. Ah, eu vou entrar e eu vou, dinheiro que vira, eu vou tapar o buraquinho ali, arrumar, pintar a escola, enfim, né, mas deixa de criar algo novo, né? Eu acho que é o contrário, Rico. Eu acho que é assim. Os prefeitos ou os gestores buscam um asfalto novo. E a gente está numa cidade cheia de buraco. E o buraco não apareceu ontem, né? Os buracos foram criados. O asfalto do anel viário do Butujuru tá caindo aos pedaços, né? Tá cheio de buraco. Não é de hoje. Então, o que eu sinto é que falta a manutenção, né? Falta manter a quadra, consertar a quadra. Olha só. Ele tá me ouvindo. Ele tá tentando assistir Então, assim, ele mesmo aqui. Alguns exemplos. A quadra lá do centro da cidade. Quando eu era criança, aquela quadra era toda cercada e trancada. A gente tinha que fazer um ofício, mandar para a prefeitura para conseguir um horário para alguém destrancar a quadra para a gente jogar bola lá. Essa quadra não existe mais. Um rapaz fez umas traves de bambu, com muita boa vontade, limpou e estão usando lá de modo hiper precário. E era a melhor quadra que tinha na cidade há 30 anos atrás. A quadra do Butujuru foi feito investimento, né? Acho que R$200 mil em 2013 para fazer a cobertura. Mas o piso da quadra nunca foi arrumado. É o mesmo desde quando foi construído, há 40 anos atrás. A cobertura da Expojac, cara, tá caindo aos pedaços. Tá tudo enferrujado, a elétrica toda exposta, não tem um cuidado. Então fica até cair. E aí você tem que fazer um novo, tem que fazer de novo. Então, se a gente cuidar, melhora, né? É isso que tem que fazer. Mas vou falar sobre o asfalto. A gente tem uma questão de cultura que tem que brigar para ir mudando, sabe? Foi feita uma licitação de tapa-buraco. Uma empresa ganhou. E no edital tem lá. Você precisa cortar o buraco quadrado, remover o negócio, limpar. Procedimento correto. Procedimento normatizado, como a norma diz que tem que ser feito. Aí a empresa que ganhou falou, não, mas não tá, porque não tá onde? Não tá na planilha. E um processo de licitação, você que vai fornecer o serviço, você tem que tirar todas as dúvidas. Né? Você vê lá que está escrito, mas não está na planilha, então a planilha está errada. Aí você tem que se ligar que fala, pô, tá cobrando aqui e não tá lá no preço. Liga e pergunta, pede para alterar, faz os questionamentos e vê se vale a pena. Mas a empresa ganhou que tinha que fazer um serviço, fez um serviço de tapa-buraco, joga o material com a pá e um abraço. Dura 2 dias, ou até a próxima chuva. Uma chuva. Isso foi feito aqui na frente da Nobilis, fazendo uma propaganda. Então, aproveitando em frente o Japa também Sushi, que aquele tem um pedacinho. Então. E aí, o que acontece? A prefeitura não aceitou, chamou para conversar. Aí, eles queriam fazer a cidade inteira, o contrato é de 1 ano, queria fazer tudo de uma vez. E receber em 1 ano. Mas não é isso que está no edital, não é isso que a gente precisa. A gente precisa... a prefeitura anotar o que precisa ser feito e ir fazendo. E isso durante o ano. Porque o buraco tampou hoje, pode ser que ele abra. Depois de amanhã abre um buraco vizinho. Então precisa ter uma manutenção constante. E o problema não é pagar, porque o recurso com a licitação já está na conta. Mas é fazer o serviço de maneira adequada. Aí, só que tem um procedimento administrativo. Aí a empresa não atende... aí a prefeitura notifica, aí você tem tempo de resposta, porque tem que dar um prazo para responder, aí responde, aí tem outro prazo e o negócio se arrasta. Né? Então a gente está nesse processo de arrasto. Isso não entra numa quebra de contrato? Não, mas mesmo sendo quebra de contrato ou não atendimento, você tem procedimentos. A gente precisa separar uma coisa assim. O que é privado Rico, eu te contratei, se não atendeu, beijo, tchau. Mesmo que eu te paguei, vou ficar no prejuízo, ou se você não fez o serviço, então a gente quebra o contrato aqui agora. O poder público é burocrático. Você precisa fazer toda a sequência que é determinada pela
8666, a lei de licitações, pelos procedimentos internos. Por quê? Se você faz um procedimento errado, a empresa pode se sentir prejudicada e processa a prefeitura, e a prefeitura tem que pagar pelo serviço não feito e pagou o outro que fez. Isso gera um problema tanto para o dinheiro público quanto para o prefeito. Ou seja, quando chega uma definição, o período de licitação o contrato já encerrou e o serviço não foi feito. Mas aí você precisa ter esse procedimento para poder chamar o segundo colocado ou o terceiro, para ver se tem interesse e dar sequência. E se não tem interesse, às vezes vai ter que abrir uma nova licitação. Então, um negócio que era para estar resolvido em abril, ainda não está. Né? Mas porque tem essa questão burocrática e de cultura que a gente precisa mudar. Porque se você olhar os editais de licitação, agora tem 15 páginas para contratar um tapa-buraco. Porque está tudo lá especificado. As regras, as obrigações, tudo bonitinho. As planilhas, o memorial descritivo. Então, tem que ser cumprido. E o papel do prefeito hoje está sendo fazer cumprir o que é contratado. E é melhor, no meu ponto de vista, demorar um pouco mais e fazer certo do que aceitar qualquer coisa, só porque os buracos estão aí e todo mundo está reclamando. Mas a gente precisa zelar pelo dinheiro público. Porque, como eu falei, é uma cidade que não é rica. A gente tem pouco dinheiro, tem que gastar direito. Não pode gastar de qualquer jeito 150, 200 mil. Para a gente conseguir 200 mil para tampar buraco é muita grana. Hoje a Copiranga, ela de recursos próprios são os impostos prediais. É o IPTU, IPTU. O ISS, que é o Imposto sobre Serviço, né? O Imposto de Nota Fiscal. Tem algumas coisas da licença de funcionamento, né? Sim. Os alvarás. Os alvarás. Então, o recurso próprio é esse, mas é pouco, né? Para você ter uma ideia, de IPTU a gente deveria arrecadar 1.200.000 por ano. E arrecada 800, porque também a inadimplência é grande. Se você vê a questão de ISS, também tem uma certa inadimplência. Nós votamos uma lei importante que é de cobrança via cartório das dívidas que a prefeitura tem a receber. São dívidas de IPTU, dívidas de ISS. Isso iniciou nessa gestão. Foi feito nessa gestão. E não é uma novidade, tipo, a gente não inventou isso aqui. A maioria das cidades do país tem essa lei. E a gente não tem, né? Então quem perde? O município, né? Nós não podemos deixar de receber o dinheiro que cabe à Jacupiranga. O dinheiro do IPTU não é meu, não é do prefeito, né? É do município. E o papel de quem está na administração é cobrar o dinheiro que é da cidade. É função do prefeito e dos vereadores. Mas tem um montante de mais de 30 milhões para receber. 30 milhões faz diferença na cidade? Bastante, numa cidade como metade do orçamento anual. Anual, né? E de empresas e pessoas que estão devendo para o município. Então, porque reclama-se muito, a gente é da natureza do ser humano reclamar, né? Então reclama-se muito sem saber da real situação, né? Então, por exemplo, a cidade não tem isso, mas a cidade não tem isso porque não tem recurso para isso. Para tampar o buraco precisa de dinheiro. Fica na dependência hoje de verbas do Estado, do governo federal, porque o próprio município ele não se sustenta. Vamos supor, você falou aí de 1.200.000, são 800.000. Trabalha com 60% do mais ou menos, é isso? Você que é bom de matemática? Eu não sou muito bom de matemática. Tem então, 40% de inadimplência aproximadamente. Então, assim, fica aquela coisa, né? Eu vou reclamar, mas sem saber o porquê, né? E aí, assim, outra coisa que a gente precisa organizar quando tiver o plano diretor, a gente precisa rever a planta genérica do município também. Para isentar locais de interesse social, isenta do IPTU. Calibrar o valor venal dos locais que têm infraestrutura, né? Como o IPTU deve ser cobrado? Tem 6 itens que o Ministério das Cidades lá,
Estatuto das Cidades Das cidades. determina para a cobrança do IPTU, né? Então, assim, tem que ter água encanada, energia elétrica, esgoto, asfalto, calçamento e calçada. Tem que ter todos esses itens. Não, pelo menos 2 desses itens. Ah, tá. Então Dois tem que desses ter itens. água e esgoto e iluminação pública, por exemplo. Então, um terreno baldio, numa rua asfaltada com iluminação, ele é obrigatório. Não, tem que pagar. Tem que pagar E o IPTU. terreno, em Jacupiranga, paga mais. Por quê? Tem uma coisa que chama função social do imóvel. O que significa? O imóvel tem que servir para alguma coisa. Moradia, comércio, alguma coisa. Não ficar lá para especulação imobiliária ou juntando mato. Então tem que ter uma função. Então os imóveis, os terrenos não edificados pagam um percentual maior do que os terrenos com edificação. Mas a gente tem um problema que é assim, uma casa no centro da cidade, que tem asfalto, luz, água, esgoto, iluminação pública, calçamento, tem tudo. Paga menos do que, vamos supor, paga R$100 e uma outra casa numa rua de terra com só 2 itens, paga 3 vezes mais, ou paga 4 vezes mais. Ou você paga 100 e o seu vizinho paga 400. Então isso a gente precisa ajustar, porque é um trabalho árduo, né? São 4.000 imóveis para levantar, cadastrar, ver como está a construção. E a gente vive uma situação de autoconstrução e de imóveis irregulares, e a prefeitura não tem a informação de cada casa. Né? Você pega um terreno, você constrói, ninguém viu e tá lá. Na prefeitura ainda considera como um terreno vazio. Né? Ou você tem um terreno edificado, a casa é velha, você faz a demolição e a prefeitura tá lá registrado como se houvesse o asfalto na frente da casa, né? Tem. Tem que ter o asfalto na frente da casa, né? Ele não fez nenhum procedimento ali para regularizar a construção, mas ele quer o asfalto na frente da casa dele. Uma coisa é polêmico, tá? Que é a questão da taxa de lixo. A gente coloca o lixo na calçada e espera que ele desapareça no dia seguinte. Você coloca à noite, de manhã, não quero meu lixo na porta. Para onde vai? Não sei. Como vai? Não sei. Né? O que faz com lixo? Não sei. O importante é que ele suma da minha porta. E aí, o que acontece? Teve a nova lei o marco do saneamento, né? Do ano passado. E determinou prazos para as prefeituras instituírem a taxa de cobrança, a taxa de lixo. Por quê? A gente vive um problema no Brasil de meio ambiente muito sério. Né? Tem muitos lixões, o lixo não tem um manejo adequado e tal. Então, a legislação federal determinou como responsabilidade da cidade dar a destinação correta para o lixo. E nessa determinação diz que o manejo tem que ser sustentável. O que significa? Tem que ter dinheiro para pagar. Né? Muita gente fala, eu pago meu IPTU e a taxa do lixo tá lá. Não tá, o IPTU é para infraestrutura, mas mesmo se tivesse, o IPTU arrecadado não paga nem o lixo. Né? A gente gasta R$1.100.000 por ano com o manejo do lixo. O que é isso? Né? O caminhão, o combustível, pegar o lixo, levar até o aterro sanitário. E no aterro, não é chegar lá, despeja o caminhão e pronto. Tem um manejo no aterro sanitário. Então, colocam o lixo no lugar correto, fazem o aterro, remove terra, joga. Hoje custa R$60.000. Aliás, vai custar R$60.000, pelo menos, por mês, para fazer o manejo do aterro sanitário. Hoje está em torno de 35 ou 40. E por que vai aumentar? Porque o nosso aterro está ficando com a capacidade esgotada. Então vai começar a trabalhar por camadas. Então é mais trabalho, é outra situação de manejo. Só para o lixo dentro do aterro sanitário vai gastar R$720.000 por ano. É muito dinheiro para a gente. Né? E se a gente não instituísse a taxa de lixo, não ia ter coleta. A coleta é ruim? Em muitos lugares deixa de passar, tem caminhão que caiu a porta, o cara está dirigindo, a porta do caminhão caiu.
né? Porque o caminhão é velho. Então compra um caminhão. É 800 mil reais. 1 milhão. 1 milhão e 200, dependendo da capacidade o do imposto caminhão. predial, o IPTU do ano, não compra um caminhão. Não. Terceirizar não compensa? Então, terceirizar é um caminho, né? Porque aí você consegue instituir Você está passando a concessão pro cara. Aí cabe à empresa fazer todo esse manejo. É um caminho. É um caminho e a gente precisa... Pelo gasto, assim, pelo gasto, né? Eu mexo com transporte, talvez eu possa tá enganado. Não, você assim. tá certo. Mas aparentemente parece que se terceirizasse, teria um custo menor para a prefeitura e uma dor de cabeça menos, né? A dor de cabeça maior vai ser fiscalizar, isso que eu ia falar. Mas isso aí tem 9 vereadores lá, não sei. Tem 9, acaba para trabalhar lá. Para trabalhar, né? Não é verdade? É verdade. E assim, não é só uma questão financeira. Se a prefeitura falar assim, eu vou contratar 6 coletores ou para trabalhar em novos caminhões, vão aumentar a frota. Né? Então a gente ia falar pelo menos de 3 milhões de reais em equipamento, mais 6 pessoas trabalhando. Ou 12 dependendo, né? do turno. Do turno. A gente esbarra numa questão que é o limite de gasto com o pessoal. Você não pode sair contratando, você tem um limite para gastar. E a gente estava o limite é 54% da arrecadação, né? Máximo. Com 52 já começa a receber apontamento e já é perigoso. Por quê? Você tem um gasto com o pessoal lá. Vamos supor que a gente receba, arredondando, 100 milhões de reais, que é o orçamento do ano. E o gasto com o pessoal é 52 milhões. Como eu falei, o orçamento ele é volátil. Né? Ele pode aumentar ou pode reduzir de acordo com a arrecadação. Vamos supor que ele arrecadou menos, caiu para 90 milhões. Então, o 52 já não é mais 52, já foi para 55. Você diminuiu a arrecadação, aumentou o gasto com o pessoal. Então, isso tem que ter muito cuidado. É uma questão de administração. Então, aí você contrata mais gente, você estoura o teto, improbidade administrativa. Aí o prefeito não pode participar da próxima eleição, ou perde mandato, porque tem um controle rígido, que mas é a lei de responsabilidade lei mudou um pouquinho fiscal. agora, né? Principalmente por causa disso, né? Não da lei de responsabilidade fiscal. É só mais quando é jogado. São algumas coisas de improbidade administrativa. Entendi. Por exemplo, a lei 13146 de 2015, que é uma lei da senadora Mara Gabrilli, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Ela determina, num dos artigos, que os prefeitos que executarem obras sem atender às normas de acessibilidade sofrerão processos de improbidade administrativa. Isso é uma lei. É lei federal 13146 de 2015. Então, esse tipo de improbidade administrativa, nessa revisão aí, caiu, né? O que é um retrocesso. Então, o prefeito, a princípio, enquanto não resolver essa situação no Congresso, ele não responderá mais pela falta de acessibilidade em obras públicas novas. Né? Não vai sofrer o processo de improbidade administrativa. Você tem alguma obra meio grande aí, fora esse do asfalto aí? É 11? Você falou que tem já destinado quanto? 11 milhões? Aproximadamente. Mais entre convênios e... Você fala isso convênio, você está colocando já os convênios que vem para a PAI? Não. O da PAI é da prefeitura com a PAI. Isso. Ou o que eu estou falando de convênio é da prefeitura com o Estado, com o governo entendi, federal. Isso mesmo, convênio que vai vir mesmo. São emendas parlamentares mesmo. Não só emendas, mas também convênio. Por exemplo, tem um convênio de 500 mil, que está sendo finalizado, que é de fossa séptica para a área rural. Então, a FEIDRO, o Amauri, que é o diretor de meio ambiente, ele conseguiu resgatar um convênio que estava perdido de 500 mil reais para instalação, acho que de 40 fossas sépticas na zona rural. Né? E tem mais 500 mil que estão buscando para mais 40 fossas sépticas da área rural. Isso é importante porque tem muito sítio que a pessoa não tem condições de fazer o tratamento adequado do esgoto. E aí o cara joga o esgoto, a família joga o esgoto no Rio Guaraú. E a gente vive numa cidade que a nossa riqueza é o meio ambiente. Né? É lindo, né, cara? Nossa natureza e a gente precisa proteger. Então isso é importante que a gente possa tomar banho no rio limpo, depois fazer uma canoagem ou pescar, né? Então isso também
melhora a qualidade de vida dessa pessoa. Pessoa. Por quê? A fossa está lá do lado do poço onde ela coleta água. Aí vai o esgoto para o rio, onde ela pega água para tomar banho também, ou tomar banho lá. Então isso impacta também na questão da saúde. Mas era um convênio que estava perdido e que foi resgatado. Qual o outro que tem? Tem um outro, por exemplo, de coleta seletiva para caçambas. Esse aí. Também era um outro que estava com problema e já retomou. E tem próximo que... Eu usei isso aí. É aquele que você paga a guia e... Não. É um que é para ter pontos de coleta. Ter pontos na cidade. Lá na tipo, cidade, eu quero jogar um entulho maior, eu vou nessa coleta e jogo. Não só lixo de frente da minha casa. Ou lixo específico, como lâmpadas, baterias. Entendi. Né? Ou reciclar. E tem um boletim no site da prefeitura explicando isso aí ou não? Tem sim. Tem? Então E aí, que nós somos sem vergonha. Né? Às vezes tem muitas informações no próprio site da prefeitura mas os sites das prefeituras também não são tão amigáveis. Você tem que sair procurando. Entendi. É muita... Vamos dizer assim, por ter muita informação... Não é simples. Não é simples, né? Não é um negócio... vou aqui... Entendi, a gente precisa buscar essa simplificação na informação. E pela nossa região, querendo ou não, a gente... fala assim, eu vou falar até por eu estar comentando aqui do app aqui do Rafa agora que eu comentei, que com certeza o pessoal não deve usar bastante, mas não é a maioria. Porque o WhatsApp é muito mais fácil, né? Você ir ali. O WhatsApp é mais fácil. E eu acho um negócio bacana, assim, porque eu sempre peço pelo app dele, sabe? E eu acho mais rápido, assim, sabe? Confirma na hora, pelo e-mail, tá? Eu acho bacana. E não é um mecanismo assim que nem muitos lidam bem com a tecnologia, digamos assim, né? E acho que era um jeito de aproveitar melhor. Vamos ver se acha alguma pergunta aí. Achou alguma pergunta aí? Vamos interagir um pouco com o pessoal aqui. O João perguntou de novo sobre a reforma dos pontos de comércio público, por exemplo, na Praça LC Salles. Ali vai ser reformado. Onde que é isso aí? Na frente do Mercanossa. Que agora é LC Salles. A Mercanossa era no meu tempo, agora Entendi. é LC Salles. Aqueles pontos que tem os lanches lá, os negócios lá, né? Caramba. E aí tem aqui na pracinha da Vila Elias também. Então isso tem que ser ajustado. Assim como a rodoviária, né? A rodoviária, ela precisa ter uma outra maneira de gerir a rodoviária, né? Tem questão de limpeza, de segurança, mesmo de subutilização. A rodoviária é pouco utilizada hoje, né? Poderiam ter mais linhas de ônibus, mas ali precisa ser estudado, né? Inclusive está no orçamento, fazer um estudo para propor uma nova maneira de administração da rodoviária. Não sei se cede para a empresa de ônibus, se terceiriza, mas são coisas que não trazem... só trazem trabalho para o município. Por exemplo, os pontos de comércio. Vou falar lá do quiosque que tem lá no campo de futebol. A prefeitura construiu um espaço para alugar para alguém por R$100 e ainda ter despesa com manutenção. E às vezes as pessoas alugam e não pagam, são inadimplentes, e aí você não consegue tirar. Qual vantagem a prefeitura tem? A gente precisa incentivar que a iniciativa privada faça isso. Mas a gente pegar um recurso que poderia reformar uma escola para construir um quiosque para alugar para alguém, acho que não é o papel da prefeitura. Isso na minha visão enquanto gestor, tá? Então a gente precisa dar um outro caminho para essas coisas. Entendi. Porque aí você fica lá com custo de manutenção, com todo o custo e não ganha nada. Você investe 1 milhão e recebe R$100 por mês de aluguel. Porque vence a sessão quem paga mais. Aí um oferece 30, outro 40, outro 50, outro 150, mas não... E não é uma questão social, né? Não é uma moradia social, não é um comércio. Então, ok, quem aluga e exerce sua função, ótimo. Mas eu estou falando de uma questão administrativa, a prefeitura. Não é viável.
esse recurso poderia ser utilizado de uma outra maneira. A praça poderia ser de lazer, né? Poderia ser ou de um local de estar, de um piquenique, de conversar, ou para a criança brincar. Então, acho que o recurso pode ser melhor utilizado do que construir. E a gente tem vários exemplos de locais públicos construídos para alugar para alguém, que a pessoa aluga, mora lá dentro, ao invés de transformar no comércio. Depreda, retira vaso sanitário, janela, porta, piso. É só prejuízo. Então, não vejo com bons olhos, não. Robson, cara, que papo bacana, que legal, né? Conhecer um pouquinho mais de você, do teu trabalho na Câmara. A gente estava vendo que teve pessoas aí interagindo, né? Perguntando. Tem mais alguma pergunta? Tem mais uma. Tem mais uma? Quer, pra gente finalizar aí, pode ir. Aqui o Rodrigo Ricardo pergunta. Quanto ao córrego do Butujuru, que eu falei que a gente resolveu destinar a emenda para o asfalto e não para o córrego, ele pergunta se foi só porque a gente discutiu por uma questão de saúde, de compromisso com o pessoal lá, ou se porque é difícil você licitar pedaços, porque não pode usar o mesmo dinheiro, o dinheiro duas vezes na mesma obra pública. Não é assim, você não pode licitar, pegar duas emendas para fazer o mesmo asfalto na mesma rua. A canalização e o asfalto não dá para ser feito com o mesmo... Não é isso. Se a canalização, 1 milhão, não dá para fazer o córrego inteiro. Sim. Mas o primeiro 1 milhão também não deu para fazer o córrego inteiro. Então você licita um trecho do córrego. Você licita 500 metros. Depois você pode licitar 200 metros. 200 metros. Depois mais 100 metros. Você pode fazer por parte sem problema nenhum. Você não pode fazer o córrego de 1 quilômetro e depois, com outro dinheiro, refazer o córrego de 1 quilômetro. Mas você pode, por exemplo, você vai asfaltar uma rua, né? Se a rua é de terra, o recurso vem como asfalto, como pavimentação. Mas tem que estar na terra crua. Então você pavimenta. 5 anos depois, vem outro recurso para recapear essa rua. Então você pode usar recurso na mesma rua, mas você não pode fazer de novo pavimentação, porque a rua já é pavimentada. Mas recapeamento você pode. Que é a nossa situação aqui a estrada que vai para Canané aqui, né? A SP193? Segundo a lenda, consta que é pavimentada. Ela é asfaltada, né? Eu lembro que na época de Macedo veio uma verba para perenização. Mas quase 10 milhões, é isso? Foi 1 milhão para perenização. Mas diz que tem uma verba para vir ali para fazer isso aí até a ponta. Para perenização de novo. E quanto? Você sabe mais ou menos quanto é esse valor? Eu escutei falar 13 milhões. Perenização seria cascalhar? Cascalhar, passar o rolo, limpar as margens. Tirar limpeza geral. Limpeza é bacana. E deixar cascalhada, tirando todos os buracos também. Digamos que quem já conheceu, já foi para essas estradas do Mato Grosso, é o que os governos lá fazem. Os governos porque na estrada. Você asfaltar 20, 30 quilômetros de rodovia, cara, é um investimento enorme. E o que o governo pesa? Qual é o uso? A gente tem transporte de carga? Tem produção rural, mas não tem, cara, não tem... Não justifica... Não é prioridade, né? Investimento, um investimento muito alto para um uso muito pequeno, muito baixo. Você vai falar assim... Acabam usando o dinheiro em outro lugar. Digamos assim, você vai asfaltar para o povo de Acupiranga ir para a praia lá em Canané. Não, seria ótimo. Eu ia adorar ir para Canané por aqui. Os produtores rurais, ou a fábrica de laticínios, cara, ia ser perfeito asfaltado. Mas o Brasil não é um país pobre. É um país rico, a gente paga muito imposto. Né? Paga trilhões de imposto. É muita grana. Só que é mal usada. É desviada. É mal investido. É roubado. E aí por isso não tem. Cara, a gente paga... Quem tem empresa sabe o quanto paga de imposto. É muito. E aí você paga lá 30, 40, 50, 100 mil reais de imposto e o seu filho, em algumas localidades, não tem não tem educação de qualidade. Né? O cara paga e mora lá numa comunidade
num determinado bairro e tem uma escola precária, com infraestrutura precária, Malemar tem giz. Não tem um incentivo à não tem cultura, estrutura, né? Não tem então incentivo a isso nada, afeta, esporte. isso afeta a aprendizagem. E não é falta de dinheiro, o dinheiro é mal usado e é roubado, né? Claramente é desviado, tem gente que fica muito rica com essa questão pública e a gente precisa ter muito cuidado com o dinheiro que nos sobra, né? Então tem que ser investido de modo adequado. Falta zelo, né, com Falta dinheiro zelo. público, né? E assim, como o dinheiro é escasso, a gente precisa escolher onde vai investir, né? Não dá para fazer tudo. Então, o papel do governante ele escolhe. Ó, eu acho que a prioridade aqui, a minha prioridade é essa. Isso tem a ver com a formação dele, com o plano de governo dele, com o que ele pensa de gestão, né? É uma questão relativamente particular. Né? Que influencia em toda uma questão pública e na vida das pessoas. Mas como não tem dinheiro para tudo, não tem dinheiro para asfaltar todas as ruas, não tem dinheiro para tampar o buraco de todas as ruas, não tem dinheiro para limpar todas as estradas, não tem maquinário, a gente sofre com falta de maquinário para manutenção de estrada rural. Né? Jacupiranga tem mais de 750 quilômetros de estrada rural. 750 se você fizer 2 quilômetros por dia, em um ano você não acaba. Na verdade aí é o seguinte, quando você terminar lá, você vai ter que voltar para E aí, sem contar os dias que chovem, sem contar sábado e domingo. O custo é muito caro. Então é pouco maquinário, pouca mão de obra, né? Isso aí é Vale do Futuro? Não. Tô falando a prefeitura, as máquinas. Não, eu sei, mas eu falo, esse planejamento de fazer isso eu esqueci, qual que é o nome que sugere isso aí? A perenização, provavelmente porque assim, agora tem um guarda-chuva. Vale do Futuro. Então todo o investimento vai vir ali, né? Mesmo que uma cachoeira, né? Vai vindo ali. Mesmo que não era, os agora recursos que vinham guarda-chuva antes e agora fazem parte, digamos assim. Acaba fazendo. Teve um plano do governo federal que era Viver Sem Limites. Sem limites, que era um plano para as questões de acessibilidade, para as pessoas com deficiência e tal. Mas o que o governo faz? Cria um nome e coloca todos os programas que existem dentro desse guarda-chuva. Então é mais ou menos a cachoeira que vai minando, né? Você junta, muda o nome, então programas que existiam foram até ampliados. Mas tem muita coisa que existia, ou que estava programada, que entra tudo embaixo do mesmo guarda-chuva. Fazer uma pergunta. O recurso, Jacupiranga, ela tem recurso federal? Tem o Fundo de Participação dos Municípios, FPM. Esse recurso ele vem direto do governo federal para o município ou ele passa pelo governo do estado? Não, direto, né? a dinâmica é assim. O governo federal é o arrecadador. Ele arrecada tanto do município quanto do estado e ele redistribui, né? São Paulo, por exemplo, arrecada, eu não sei os números exatos, mas vamos colocar 10 bilhões e recebe de volta 2. 20%, 25% do que é arrecada. E o resto é redistribuído. Então, o orçamento de Jacupiranga, ele é composto por repasse do Fundo de Participação dos Municípios, lá o Fundo Federal, do ICMS do Estado. Agora a gente está buscando o ICMS verde, que já está cadastrado, que vai aumentar o recurso para a cidade. ICMS verde seria... os municípios que se comprometem à preservação ambiental, que tem poucas indústrias, recebem um a mais, um extra por essa preservação. Isso. Então, Jacupiranga já está cadastrada e a gente vai receber isso a partir do ano que vem, provavelmente. Aí tem repasse do pré-sal, tem repasse da rodovia. Da rodovia, né? Então, são vários... tem esse repasse... da concessão? Tem porque, é bem pouco, mas tem porque, assim, a rodovia, ela gera um impacto no município. Um impacto ambiental, um impacto de segurança, um impacto de poluição, de ruído. Então, a concessionária, ela repassa para os municípios onde ela é cortada um percentual do pedágio. Né? Porque, embora o pedágio seja em registro, a gente recebe um pouco, porque a rodovia corta a cidade. Corta a cidade, né? Aqui corta a cidade. Aqui corta a cidade. Não tem cidade. Aqui acho que a cidade todas do Vale, todas elas é passado no meio. Não todas. E uma coisa. Não, só a Pariquera que não.
e Eldorado. Mas eu falei essas que Era é de Dourado, ponta. Barra do Turvo, Canané, Iguá. Não, sim, eu tô falando essas que é de tá. ponta, igual Cajati, Jacupiranga, Registro, Juquiá, Miracatu. e Miracatu. E Juquitiba, esses lugares são tudo até lá em cima, cara. Então, Corta do município. falar só do plano diretor, para você ver há quanto tempo estamos atrasados. Pelo Estatuto das Cidades, os municípios com mais de 20 mil habitantes são obrigados a ter plano diretor. Jacupiranga tem quantos mil habitantes hoje? 17 mil. 17 mil. 17.585. Isso aí, IBGE agora, no final? Não, ainda não, porque também o governo federal cortou o recurso Eu sei, mas eu falo, isso é o último IBGE que teve, é 17 O último 17 O último censo foi... O último censo 2010, 2012. Nossa. E não tem Totalmente isso aí hoje. defasado. Acho que não tem, cara. Não, a média é essa. Ó, perde 200, ganha 200. Mas ganha, né? Não, às vezes perde. Tem um ano que perdeu 20 habitantes. Então a gente sempre está mais ou menos na mesma. Mas o plano diretor é obrigatório, para cidades com mais de 20 mil habitantes. Então, Jacupiranga, teoricamente, não seria obrigada. Mas é obrigada. Por quê? Dois itens que Jacupiranga, um é recente e o outro é desde sempre, que Jacupiranga seria obrigada a ter plano diretor. O primeiro é porque é município de interesse turístico. Então, do dia que virou MIT, já deveria ter o plano diretor. E virou MIT em Eu acho que 2016, mais ou menos isso. 5 anos atrasado. Tem uns 4, 5 anos. Mas não está só 5 anos A atrasado. primeira verba que veio 2 anos atrás. E não veio outra. A primeira veio para Aquele polo lá, que é a Casa do Artesão. A entrada da cidade ali, que nem terminou ainda, na verdade. Ah, é o ponto de informação turística. Tem alguma verba já destinada isso aí? Vocês que são vereadores? Não, o PIT já veio verba para complementar e finalizar a obra. Aí veio a outra para o Pier. Agora a gente vai ter um investimento do MIT para revitalização do centro histórico. Quem que está hoje presidente do MIT? É isso, né? Existe uma comissão, né? É do Conselho de Turismo. Municipal ou regional? Não, é municipal. É municipal, existe uma comissão fora que corre. Tem a comissão do... É comissão. É presidente do também, conselho, essas do conselho coisas? de turismo. Tem presidente, secretário. Bacana. Secretário e tal. Mas Jacupiranga era obrigado a ter plano diretor porque é cortada por uma rodovia. Então todas as cidades cortadas por rodovia federal, independente do número de habitantes, é obrigada a ter plano diretor. Então, desde quando nós somos obrigados a ter um plano que não temos? Desde sempre. Desde sempre. Desde sempre não, né? Desde da construção da rodovia. Então, é muito tempo. Então, assim, tá atrasado? Estamos muito atrasados. Tem muito trabalho para fazer? Tem muito trabalho para fazer. Né? Porque se fazer um plano é trabalhoso, é demorado, custa... discutir futuro. Então são coisas que a gente não está muito habituado, né? Que eu falei, como a gente quer a cidade daqui a 10 anos? O que a gente vai fazer para atingir os objetivos que a gente determinou? Né? E isso eu tenho muito a agradecer a alguns vereadores, além da postura do prefeito, né? Mas o Marquinho do Táxi é parceiro, entende essas questões. A gente está trabalhando presidente da Câmara por uma cidade melhor. Cláudio Lázaro, o vereador Emiliano, o Cristiano. Então a gente tem discussões que a gente discute o futuro da cidade. O que a gente vai fazer? Conversa sobre a importância das leis, o que falta. Então é bem sadio. É bem sadio. E a gente está conseguindo avançar em pautas importantes. Dá para ficar feliz assim, porque, digamos assim, né? Olhando num contexto todo, região, né? Vale do Ribeira. Uma das cidades que todo mundo fala que não cresce é Jacupiranga, né? A gente ficou muito para trás. Exatamente. E é legal saber que e poder também estar trazendo aqui esse tipo de informação, né? Que as pessoas às vezes não sabem o que está acontecendo, as partes de lei que vocês estão trabalhando para poder depois estar tendo um mecanismo mais fácil, né? Para a gente atingir o êxito também. Sim. Porque todo mundo acha que você vai lá, você liga para um deputado que é conhecido seu, e o cara tem que mandar a verba para você. Mas se você não tiver, né? O que a gente está falando, se você não tiver uma lei que é apropriada para aquele tipo de projeto, se você não tiver um projeto para aquilo, você não vai conseguir.
E o pessoal, acho que eles cobra muito na emoção, né? Porque é duro também. Eu entendo também o morador não tem lá, né? Pô, igual, minha casa tem asfalto, né? Tem asfalto. E eu sei do cara lá, pô, o cara às vezes ele nem reclama, mas de repente dá uma chuva. Faz um ano que não dá uma chuva forte, dá uma chuva, arregaça tudo, velho. Né? É complicado. A gente quer mesmo que melhore para os caras. Só que é o que você falou, é o tempo atrasado. Talvez hoje esse tipo de pessoal que reclama e se sente lesado, talvez não teria, né? Hoje poderia já ter a mesma situação que eu tenho, uma rua asfaltada, um negócio. A minha rua tem problema também, bicho. Não, daí, cara, cidades têm problema. Cidades têm problema. Cidades. Todas. Mas eu tô falando assim no geral, né? Para que as pessoas às vezes não entendem por esse tipo, né? Saber a lei administrativa, como que é o giro, né? O dinheiro com o município. O município não tem dinheiro nem para pagar, bem dizer, né, a base salarial. Eu acredito que é uma briga para poder manter os funcionários, essas coisas. Eu acredito, né? Não tem esse tipo de informação, depois você pode explicar melhor. E então acho que esse tipo de informação, de saber o que vocês estão buscando, as pessoas, vocês, vereadores, indo no caminho certo, junto, igual você falou, do prefeito, isso é bacana, cara. Isso é bacana por ver por Jacupiranga. Eu sou pouco tempo que eu tô aqui, mas eu escuto falar muito mal das gestões passadas. Não sei, não tenho parente, não tenho nada. Tipo assim, de alguns eu até gosto, né? De pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer, mas a gente sempre escuta pessoas que a antiga política, né? E isso acabou hoje, é o que eu tô falando. O pessoal hoje está tendo muita informação. E é isso que a gente quer passar, a informação. Já que o pessoal tem hoje o mecanismo para ter a informação, vamos passar esse tipo de informação para ele estar mais, né? Mais interagido e tá podendo cobrar também do pessoal que eles votou também, deu um voto de confiança nos vereadores. Uma coisa assim que a gente precisa também mudar culturalmente é essa questão de o que você espera do vereador, né? Tem gente que vota e que espera que eu retire o lixo da frente da casa da pessoa, ou que eu troque a lâmpada do poste, ou que eu compre fralda pro filho dele. Ou bloco para fazer um banheiro, sabe, as coisas desse tipo. Ou a cesta básica. O meu trabalho na Câmara a gente organizar é necessário para organizar a cidade, para que ela seja sustentável, para que gere emprego, para que você não precise pedir, para que você trabalhe, se desenvolva profissionalmente, tenha lugar para levar seu filho para brincar. É um trabalho mais abrangente, mais abrangente é para todo mundo. Mas a gente tem um costume sei lá, a pessoa pede um jogo de camisa por futebol. O outro pede uma cesta básica. Mas a pessoa que pede para mim, pede para o Cláudio, pede para a Madalena, pede para a Ivanilda, pede para o Cristiano, para o prefeito, no CRAS. E aí, às vezes, a pessoa ganha 6 cestas básicas. Ou pega uma cesta básica e leva no bar e troca por pinga, ou vende por R$20. Não existe muito disso, então né? tem muitas histórias. Né? É um cadastro, não tem como fazer um cadastro tem único. Um cadastro. Tem, mas é uma questão cultural. Isso leva tempo e isso vai mudando com as gerações, né? Porque... Mas não é, cara. Eu falo até na parte... eu fui... Hoje eu não tô mais no Rotary, mas já fui do Rotary junto com o Robson. Essa parte filantrópica aí a gente vê, cara, tem pessoas que é ajudada, mas eles não sabem a importância, né, daquilo. E a gente trabalha, quando a gente está numa parte social, a gente trabalha para multidão mesmo, para muita gente. E para quem está precisando. Mas tem pessoas, Rico, que eles não pensam. Eu entendo. Favorecer, né, sim, eu entendo, mas o que o Robson ele levantou agora aqui é uma cultura do pedinte. Ele o cara costuma. Tipo, me dá R$50. Dá R$50. 300. Não paguei o aluguel. Então, assim, entendeu? É aquela história do entre você dar a vara pro cara pescar e você dar o peixe. É aquele assim, ô bicho, vamos fazer época de eleição, né? Vamos voltar vício, né?
Vamos fazer um churrasquinho ali, rapaz, né? Então a galera ali é 20 votos pra você. Não aconteceu muito disso aí, não? Não, acontece. Faz parte dessa questão política. Bom, eu tenho lá minhas restrições, mas é assim, a gente precisa também mudar essa cultura. Assim como a gente tem político profissional, né? O cara que tá lá sabe como vai, pega o número do título do eleitor, sabe quantos votos vai ter, não sei o quê. Tem eleitor profissional. Tem o cara que, aí, tempo de eleição, eu peço. Ganha todo mundo. Eu dou uma cerveja de graça, eu como um churrasco. Blá, blá. É assim. Ele sabe como funciona. Então aproveita nessas questões. Tem gente que fala, eu vou votar em você, arrumo 20 votos, o cara não tem nem título. Nem título não tem. Mas a gente precisa mudar isso. Assim como mudar a questão do amor e do que a gente tem pela cidade, né? A gente tem muitos... É recorrente lixo na beira das estradas, lixo em praça, pneu jogado, sofá dentro do rio. A gente tem que parar com isso. A pessoa faz uma obra e larga o entulho no muro, na calçada, esperando que desapareça. Né? Ou, eu pago meu IPTU, a prefeitura tem que tirar o lixo daqui. Não é assim. É um trabalho de conscientização também. Eu acho que na nossa cultura só aprende quando mexe no bolso. Vai chegar um momento que a prefeitura vai começar... Na verdade já tem, acho que não sei como funciona aqui, mas em outras cidades, por exemplo, um terreno baldio com lixo gera multa. Tem lei, mas a gente não tem fiscalização ainda. Uma casa abandonada sem manutenção gera multa. Entulho na rua gera multa, né? Aqui, não aqui em Jacupiranga, mas na maioria das cidades do interior, ou até das capitais, calçada não é para o pedestre. Calçada é a extensão de uma casa. Uma casa, né? Não cabe dentro de casa, eu vou colocar aqui fora. Né? Então eu deixo ali a pedra, a areia. E às vezes você coloca na calçada do vizinho. Exatamente. Deixa lá no vizinho. Então lá do outro lado, né? Eu acho que é um trabalho de conscientização, de reeducação, uma coisa que eu acredito que um dia vai mudar, mas é um trabalho árduo e demorável. O Brasil é um país muito, muito novo. Isso vai mudar aos poucos, mas faz parte do nosso trabalho também, né? Isso aí. Robson, cara, que bacana. Papo da hora, hein, Rico? Papo muito bom. Papo de Jacu. Papo de Jacu, hoje foi. Papo de Jacu e de Pacaembu, né? Até rimou. Mano. E é bacana a gente falar sobre esse assunto aqui, né? De uma forma bem descontraída também, informal, né? Mas a gente vai ter mais papos assim, né? Conta aí pra gente aí, Robson. Isso é uma coisa que vem da nossa parceria, né? Sim. E já agradeço de antemão, mas conforme prometido, né? Promessa de campanha. Então, a partir de hoje, a cada 15 dias, a gente vai sentar, falar um pouquinho sobre a cidade e trazer sempre alguém para a gente conversar. Para discutir, né? Para discutir, trazer informação. Então, a cada 15 dias, agora a gente tem um compromisso com as pessoas do município e de outros municípios também, né? Para a gente dividir informação e bater um papo de Jacu. Bacana. Papo de Jacu. Na verdade, não vai ter outro nome nem nada, só vai... No dia a gente vamos usar Papo de Jacu e informação. Na verdade, nem tava no script isso aí, né? Vai ser o boletim informativo da cidade, entendeu? Mas abordando vários outros assuntos também, né? Relacionados ao município, à política. Sim. Vamos trazer, ver se a gente traz algumas... pessoas de cidades vizinhas também, né? Sim, trazer um médico para conversar sobre pós-Covid lá, por exemplo. Sim. As informações, o esquema é trazer a informação. Mas é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pelo tempo, pela disposição, pela parceria. Porta aberta. Você viu que hoje deu esses probleminhas, a gente está aprendendo. Pessoal, a gente está aprendendo. Eu e o Jair, a gente não tinha noção nenhuma de como seria feito esse podcast. A gente foi desenvolvendo a ideia. Ele fala mais do que eu, então ele está mais acostumado. Eu venho de trás das câmeras, agora estou aqui na frente.
Então a gente está aprendendo. Peço desculpas pelo atraso, não só para você, mas para os teus... Pro público em geral? para os teus seguidores, para o público em geral. Mas a gente vai alinhando e acertando e Papo de Jacu veio para ficar. Se Deus né? quiser, né? E agradeço aí meu amigo e parceiro Jairzão. Muito Jair bem. Mota. E parabéns pela iniciativa. É um canal de informação que a gente precisa. Sim. Obrigado ao nosso diretor, produtor e tudo mais, Rick Santos. Rick Santos. Tá doido para comer o lanche do Rafos. Né? Obrigado, Rafos. Obrigado, Rafos. Obrigado. Murilo tá devendo, né? Murilo. Obrigado, Murilo. Obrigado, Murilo. Adega Beer Jack. E... Vamos falar É isso aí. dos meus patrocinadores. Vou deixar o Jair aí falar Senão- um pouquinho dos patrocinadores. Gente, vou voltar aqui E assim a gente encerra. encerrando de novo, né? Vamos falar do Rafa's Burger. Quem nunca comeu o Rafa's Burger em Jacupiranga, né? Gente, eu vou reforçar aqui uma coisa que eu acho prática e eu acho que vocês devem usar igual eu. Lá em casa é top. É só o app do menudinho.com/Rafa's Burger. Clicou lá, é rapidinho, tem os combos tudo certinho, dá pra você acrescentar maionese, tem uns cookies lá, uns docinhos, tem tudo, filho. Já saiu, finalizou, dá 2 minutos, a moto tá na sua casa. Mentira, viu? Esse negócio de 2 minutos aí, é melhor você esperar lá. Mas é rápido. Mas é rápido. Agora vai depender do semáforo. Do semáforo. agora. Exatamente. Nós temos um problema enorme. Se o motoboy atrasar aí uns 5 minutinhos para o semáforo de Porque Jacupiranga, agora tá funcionando. acostuma que agora funcionou o negócio lá. Mal necessário. E não podemos esquecer que agora tem Rafa's Burger lá em Registro, tá? Por enquanto só entregando a delivery, que eu vou passar o número de telefone aqui. É o 13 99678 8559. 13 99678 8559. Por enquanto só delivery, logo já estará com um espaço bem bacana lá. Eu tô acompanhando lá a reforma dos meninos. Vai estar junto eu não sei pronunciar o nome, que eu não sou russo. O que é aquilo lá? É O Innsbruck. alemão? A Innsbruck. E o Innsbruck, a choperia, manda chopp, Ronaldo. Quer propaganda de graça, manda chopp, né? filho. Aqui nós gostamos de tomar um chopp. Jair assistiu muito SBT, Entendeu? tá vendo? Mais um Pegada da abraço aí propaganda. pro Bruno, pro Josino e pro Rafael. Ninguém sabe, mas eles são pessoas meio ligadas a mim aí, né? Mas são gente boa pra caramba. Josino pesca pra caramba, velho. Josino pesca pra caramba. Eu não pesco, mas eu assisto Levou- vídeo de pesca. Você acredita, cara? O cara que fica nunca pescou na vida e fica 1 hora assistindo o cara pegar um peixe. É o Rico Marconi. Esse meu menino dá trabalho. Gente, obrigado aí. Falou, foi um prazer aí trazer um pouco de informação para vocês aí, do nosso amigo Robson. Vamos ter mais dia com ele, com certeza, com alguns convidados sensacionais que vão trazer informações para nossa região. A intenção do Papo de Jacu é o Vale do Ribeira, né? E com certeza vocês vão ver muitas pessoas que fez história, como o Robson foi para fora e voltou. Vai ter vários casos bacanas aqui para a gente estar assistindo. Um abraço. Vamos chegando, finalizando, porque minha mulher quer bater em mim já também, né? Ó, cara. Isso aí, galera. Papo de Jacu fica por aqui. Obrigado a todos. Valeu. Abraço.